Tá bom, vai. A gente vai conseguir passar por essa. Anhan, Maria! Hoje eu trago pra vocês a resenha de Apesar de Tudo, que na Netflix se chama Apesar de Tudo, Amor. Sim, Nevertheless. Nevertheless é um dorama agora de 2021 da Netflix em parceria com a JTBC. São 10 episódios de 70 minutos cada. Estrelando Song Kang, que vocês sabem que eu adoro de paixão. Ele tá em Sweet Home, ele tá em Nabileira, ele tá em Love Alarm 1 e 2. E Han Soo-hee, que agora está em My Name, e vocês todos estão falando que My Name está ótimo, eu tô muito animada pra assistir, já tava de olho nesse dorama antes, não deu pra fazer maratona, assim que ele lançou agora na sexta-feira, dia 15, mas eu tô muito animada em ver essa menina fazendo outros personagens além da Nabi. É um dorama que demorou pra chegar na Netflix Brasil, ele é um dorama de junho e ele só chegou agora no dia 7 de outubro, ou seja, é um dorama que estava cheio de expectativas, pelo menos eu estava com muitas expectativas para assistir Nevertheless. E parte das minhas expectativas também veio de vocês, porque metade do pessoal dizia uma coisa, metade do pessoal dizia outra. Eu gosto quando as histórias causam esse tipo de sentimento nas pessoas, porque eu sinto que são histórias que podem debater ideias. E além disso, foi um dorama que, gente, de verdade, eu me senti muito amada por vocês, porque um monte de gente lá no Instagram veio falar pra mim que tava curioso de qual era a minha opinião sobre Apesar de Tudo, Amor. Mesmo as pessoas que gostaram, mesmo as pessoas que não gostaram, vocês estavam sendo assim super adoráveis comigo, dizendo que queriam saber o que eu ia dizer da história, independente de concordarem comigo ou discordarem. E aí eu quero agradecer, né? Antes de tudo, quero agradecer muito a vocês, porque isso mostra que vocês têm carinho pelo meu trabalho, então eu fiquei muito feliz. E quero lembrar que, realmente, fiquem aqui, mesmo que vocês não concordarem comigo, porque eu acho que eu vou conseguir uma proeza com essa resenha, eu acho que eu vou conseguir desagradar gregos e troianos, porque eu acho que eu não concordo com absolutamente ninguém que veio falar comigo, assim, pelo menos não 100% com absolutamente ninguém. Se você tava aí realmente ansioso para ver a minha resenha, se você ficou aí curioso para saber como é que eu posso desagradar corintianos e palmeirenses ao mesmo tempo, por favor, deixe a sua curtida, que isso ajuda muito, tá? O canal como um todo, não apenas o vídeo. Já se inscreva no canal se você não tiver inscrito, a gente tá rumo a 150 mil dorameiros. E lembre-se que esse canal tá aqui há 5 anos já estamos indo quase pro 6º ano. Então se você não gostar dessa resenha, não solte a minha mão, vai ver outras coisas no canal antes de você pegar ranço da minha cara, pelo amor de Deus. Essa é uma resenha que tem spoiler do começo ao fim, então se não é isso que você procura, se você quer ver uma sinopse, uma introdução do que é essa história, pra ver se você quer assistir ou não, mas se você não gosta de spoiler, não quer que eu te conte aí os mistérios dessa história, não é mistério porque não é história de mistério, mas você está entendendo, né? Se você não quer que eu te conte os spoilers, eu te recomendo a assistir o vídeo de Dorama News agora do começo de outubro, com as novidades de outubro. Eu falo de Apesar de Tudo lá, falo do lançamento dele na Netflix, então é um bom vídeo para assistir quem não quer spoilers. E aí você volta aqui só depois de ter assistido esse dorama. Agora, se você quer saber o que eu achei, se você quer os spoilers, se você já assistiu Apesar de Tudo, ou se você não assistiu, mas gosta de spoiler, não se incomoda, bora lá! E por que eu vou fazer uma resenha que é 100% spoiler? Porque normalmente é assim que eu faço as resenhas da nossa série a série. Não assista esse dorama, porque, pelo amor de Deus, depois de 10 episódios, você perceber que tá assistindo a história de uma menina que você já assistiu a vida dela antes e já falou pra ninguém assistir o dorama dela antes, nossa senhora, que frustração. Calma, você vai entender melhor o que eu quero dizer e quem é essa outra menina no fim dessa resenha. Vamos começar então da seguinte forma, eu vou fazer uma recapitulação, mas assim, muito por cima do que é a história. E depois eu começo a explicar aí a minha tese de mestrado de por que deveriam ter, que nem diz Joyce Kitamura, gastado o dinheiro dessa produção em pastel e não nesta porcaria dessa produção. Vou dividir em atuação, né, assim,
equipe, elenco, roteiro, a parte técnica do roteiro. Aí vamos fingir que essas pessoas são pessoas de verdade, porque eu quero falar mal deles, então eu vou fingir que esses personagens são gente como a gente, são gente de verdade. E aí, por último, eu quero falar pra vocês do objetivo do roteiro, porque isso aqui é um problema, né? O roteiro, tecnicamente, como ele foi escrito, é uma coisa, e o objetivo do roteiro, o objetivo do roteirista, menina, isso é outro problema. Bora lá, do que fala, apesar de tudo, amor, fala sobre Nabi e Jeon. Jeon é um cara que quer pegar todo mundo ao mesmo tempo, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, e assim, tá errado ele? Cara, a vida é dele. Desde que ele esteja sendo sincero pra todo mundo, o problema é dele. E temos Nabi, que acabou de sair aí de um relacionamento realmente tóxico, péssimo, abusivo, com um cara babaca, escroto. Conto-lhe o que esse cara babaca, escroto fez pra você aí que ainda não assistiu. Nabi, Jeon, todo mundo ali é estudante de arte. E aí esse cara que ela namorava também é estudante de artes e ele é escultor. E aí ele teve uma exposição e a escultura dele era uma peça que retratava a Nabi em uma posição íntima, digamos assim, tá? Íntima. Ele colocou isso no meio de uma galeria, ele colocou o nome da peça de Nabi, que é o nome dela, ele saiu gritando na galeria o nome dela, ou seja, todas as pessoas que estavam vendo a peça, que é uma peça bastante agressiva, vamos dizer que é agressiva, sabia ou ficou sabendo na hora que aquela mulher naquela peça era aquela garota ali. E aí quando ela fala pra ele que ela não gostou do que ele fez, porque obviamente ela não gostou, porque ele não pediu permissão, porque ele estava expondo a intimidade dela, quando ela diz pra ele que ela não gostou, ele dá um jeito de pedir desculpa, gritando com ela e dizendo pra ela que é ela que tá errada. Mas essa é a desculpa do cara. Pra você ver aí o nível de toxicidade, eu não sei como é que fala, o nível de abuso desse cara, de como ele era realmente um predador. Ela finalmente consegue sair desse relacionamento, mas ela tem que chegar no ponto de vê-lo traindo-a. Ela vê o cara, tipo, na cama com uma dona, e aí ela consegue se livrar, né? Então a gente tem que agradecer que ela tenha visto essa cena, porque foi o que causou o livramento aí na vida da garota, graças a Deus. Só que no mesmo dia, na mesma hora, assim, meia hora depois ela ter dado uma bota nesse babaca, nesse escroto, ela já conhece um outro cara, que é o Jeon, que é o pegador, que é o que quer quanto mais gatinhas melhor, e aí é que começa a história. A partir daí a gente vai ver Jeon falando pra ela o tempo todo que quanto mais gatinhas melhor, que ele não quer nada sério com ninguém, porque que eles não podem ficar juntinhos de vez em quando, e a gente vai vendo Nabi se afundando cada vez mais em sentimentos que são apenas dela, que não são correspondidos. Até que chega lá na frente, e aí tudo vira de cabeça para baixo, porque o roteirista não sabia terminar a história, e cria um grande problema, e a gente vai falar um pouco mais disso na hora que eu estiver falando das personagens e do roteiro, como ele foi escrito e de qual é o objetivo dessa história. Que, como eu disse, isso aqui é só uma recapitulação, eu ainda não tô julgando o negócio. Aqui no Coreanismo você já sabe que você encontra resenhas de doramas, resenhas de filmes coreanos, ficha de atores, os lançamentos do mês e tudo isso gratuitamente. Mas aqui no Coreanismo você tem uma programação extra, sim, uma programação paga, uma programação para os membros do canal. Todos os meses vídeos extras são feitos exclusivamente para os membros do canal, em cima do que os membros do canal querem. É 100% feito por vocês. Se você ficou curioso e quer conhecer essa programação, se você acredita que quer e pode colaborar financeiramente com o canal, clica aqui embaixo no botão azul escrito Seja Membro e assista o vídeo onde eu te apresento com detalhes essa programação. E aí sim, se você gostar da programação, quiser e puder colaborar financeiramente com o canal, eu vou ficar muito feliz de te ter como membro do Coreanismo. Mas é claro, se você vê que não está no momento de ser membro do Coreanismo, você também vai me ajudar muito se você continuar assistindo a programação gratuita, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. De verdade, gente, isso ajuda muito. Vamos
Vamos pra parte dos atores? Vamos. Por quê? Porque vai ser a parte feliz dessa resenha, gente. Que eu só tenho boas coisas pra falar desses atores. O que eu posso falar desses atores? Que eles são todos bons, eu acho, né? Porque assim, milagre não vai estar tendo, né? Se o roteiro é uma bosta, não vai estar tendo ninguém ganhando o Oscar, ninguém ganhando aí o Big Sun Awards por conta de um roteiro bosta, né? O trabalho do ator vai até um limite, porque o ator é ferramenta para contar a história, não é a história que é ferramenta para mostrar o ator. Então assim, um bom ator num roteiro bosta não consegue fazer muita coisa. Desejo tudo de bom aí pro elenco, desejo ver o Song Kang mais e mais, porque eu adoro o trabalho desse menino. Desejo uma grande carreira para a dona Han Soo-hee, porque tá todo mundo falando bem do My Name. Tô feliz, tô muito animada para assistir, espero conseguir assistir logo, espero ver ali uma grande atuação dela e que o roteiro também seja impecável e que ela tenha uma grande carreira. E, fim, não tenho mais nada pra falar do elenco, porque eu vou falar mais o que, gente? Nada. É isso que tem de bom pra falar desse dorama. Vamos então pros problemas do dorama. Bom, primeiro, o roteiro. O roteiro é fraco. O roteiro é muito fraco. O roteiro, até ali, sei lá, o 4º episódio, ele parece que vai ser um roteiro interessante, que vai levantar tópicos interessantes, porque você tá vendo jovens numa universidade, e aí você tá vendo essa história de um cara que ninguém é de ninguém, tem uma outra menina lá que também ninguém é de ninguém, tem um casal de namorados que tá sempre se pegando, o povo bebe, o povo fuma, é tudo artista, tudo paz e amor, tem duas meninas que a gente não sabe se são um casal, se não são um casal, se algum dia vão ser. Então assim, o início do dorama, ele é bacana porque ele faz a gente imaginar muita coisa que vem por aí, e ele é escrito de uma forma que a gente se interessa em ver o que vem por aí. Lá na frente a gente descobre que não vem nada por aí, mas assim, a gente se interessa no começo da história para assistir o resto. A partir ali do episódio 5, 6, pra mim, o roteiro começa a ficar devagar. A gente não tá mais muito interessado em ver aquela história, ou a gente não se prende tanto. Cada fim de episódio não faz você querer continuar com a bunda sentada no sofá para ver o próximo episódio. É só muito devagar, muito maçante. Talvez por conta das personagens também. Talvez por conta das personagens também. Mas eu sinto que não. Eu sinto que já o jeito de contar a história não estava muito certo. Não é nem só sobre quem é a história e não é nem só qual é o objetivo da história, mas também como contar a história não tá interessante. 2 exemplos disso, né, dessa superficialidade do roteiro e de como essa história é meio contada assim, de qualquer jeito, meio, é só isso daqui, pronto. A cena dela com a mãe dela, eu não sei qual é a profundidade do relacionamento dela com a mãe, eu não sei porque que pra ela é um grande problema ela ver que a mãe dela está com um peguetes, sendo que ela 5 minutos antes estava com o seu próprio peguetes. Eu não sei nada disso, e aí faz com que a gente só ache que ela é uma grande otária, uma grande seletiva. Por quê? Ela tá puta com a mãe dela porque a mãe dela tá fazendo a mesma coisa que ela tava fazendo 5 minutos antes. Talvez exista uma motivação, talvez exista algo por trás disso, mas se o roteiro não me conta, eu não tenho a bola de cristal, né, pra adivinhar. Talvez no Webtoon esteja explicado, mas dane-se, eu não tô ali assistindo um dorama pra depois ir descobrir as coisas no Webtoon. A adaptação tem que ser capaz de me vender o que a adaptação tem que me vender. Fraco, ficou totalmente superficial, eu tive que fazer uma força do caramba pra não pegar ranço da Nabi, porque assim, naquela cena eu achei ela uma grandíssima de uma otária. Outro grande problema desse roteiro, que é contado de qualquer jeito e que nem sabe o que é da vida, o roteiro, é lá no final mesmo, quando o Jeon do nada tira aquela história de que ele está apaixonado desde o primeiro momento que ele viu a menina na exposição e era uma menina igual a ela e blá 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 blá. Como assim? Como desde sempre ele está apaixonado por ela, sendo que no começo ele não queria envolvimento nenhum? Já tá mudando toda a história, já tá invertendo toda a história e não me dá
motivos, não me dá base, não me explica como as coisas estão acontecendo. Só do dia pra noite ele resolveu falar que ele sempre esteve apaixonado por ela. E isso não é um problema do personagem, isso é um problema do roteiro. Porque se o personagem está mentindo, o roteiro tem que desenhar, olha, esse personagem aqui tá mentindo, ele tá falando isso aqui só pra manipular a menina. Se o personagem tá falando a verdade, o roteiro tem que me explicar, olha, ele tá falando a verdade, porque lá atrás aconteceu isso, isso e isso. E ele fingia que ele não queria relacionamento por isso, isso e isso. O roteiro não faz nada disso. O roteiro só joga aí essa informação e tipo, dane-se. Personagens, bora sair da caixinha, bora fingir que esse povo é gente de verdade pra eu poder falar mal deles. A gente tem ali 5 pessoas no dorama que são gente boa. 4, infelizmente, aparecem 30 segundos por episódio. Tô falando, obviamente, do casal de namorados que parece coelho, tá sempre se pegando em qualquer canto. Tô feliz por eles, são pessoas legais e se amam, são namorados, estão na flor da idade, vão ser felizes, gente. Estão certos eles, entendeu? Gosto deles. E gosto também do casal de sambês que trabalha junto ali, sei lá, no Xerox, na parte das pesquisas, na biblioteca da faculdade. Eles trabalham em algum canto ali, trabalham juntos, se dão bem. Claro que se dão bem ali, um dando uma alfinetadinha no outro, mas é aquela coisa normal de pessoas que ficam se alfinetando, mas eles se dão bem. A menina precisa morar num lugar, os dois vão morar junto como colegas de quarto e aí eles começam a gostar um do outro, começam a namorar. Que bom, eles são fofos, felicidades ao casal. Infelizmente, nenhum casal e nem outro aparece na tela tempo suficiente nem pra fazer um mini dorama. Então assim, não dá pra assistir o dorama por causa desses dois casais. A quinta personagem que eu gosto é do menino caladão que quer namorar com a menina que quer pegar todo mundo. Eu gosto dele como indivíduo, não dele dentro do casal dele apenas como pessoa. Por quê? Porque é a única pessoa desse dorama que tem boca, que fala, que consegue colocar em palavras o que está pensando. Quando ele quer falar pra menina que ele gosta dela, ele fala. Quando ele quer falar que ele quer namorar com ela, ele fala. Quando ele quer falar que ele não está se sentindo mais confortável nesse relacionamento, ele fala. Tudo esse menino fala. Inclusive, fala pro Jeon as coisas que estão acontecendo, que Jeon ele tem que estar reparando, porque assim, se ele não estiver reparando, ele é muito tapado. Mas também eu não duvido que o Jeon seja muito tapado. Mas é ele que dá bons conselhos pro Jeon. Ele é a única personagem, gente, de verdade, que tem alguma coisa no lugar e tá tentando ter um relacionamento saudável com outras pessoas. Se gosto dessas 5 personagens, 2 personagens eu sou neutra, e eu sou neutra exatamente porque o roteiro é extremamente superficial. Estou falando das 2 meninas que se gostam e aí elas passam o dorama inteiro tentando entender se elas se gostam ou não. Se eu pensar em roteiro, o roteiro não me dá explicações suficientes de por que essas meninas se tratam como elas se tratam. O roteiro não me explica por que essas meninas são como elas são. Qual que é o passado dessas meninas? Como que é a relação que essas meninas têm com as outras pessoas? O que faz eu me compadecer dessas meninas, o que faz eu prestar mais atenção na história dessas meninas do que na história dos outros 2 casais mais importantes do roteiro, é porque essas meninas são lésbicas. O que faz eu prestar mais atenção nelas é porque eu sei como essas pessoas são tratadas no mundo real. Eu sei que os dramas que acometem essas meninas são dramas mais profundos, automaticamente eu sei disso, porque são dramas que envolvem preconceito. Não é porque o roteiro me explicou o passado dessas meninas. É como se essas meninas fossem representantes de pessoas que sofrem preconceito, de pessoas que automaticamente a gente já se preocupa com a vida romântica delas. A gente já sabe que vai rolar um drama ali, porque elas estão num mundo homofóbico dentro de um país mais homofóbico ainda. Se qualquer uma daquelas meninas fosse um cara, se aquilo fosse um relacionamento hétero, e eu olhasse só porque o roteiro me dá, seriam extremamente superficiais
superficial. Nada ia justificar esse ping-pong em que elas vivem. Essa coisa de tratar bem, tratar mal, tratar bem, tratar mal. O que justifica é apenas a sexualidade delas. Por isso que eu sou neutra a elas, porque na verdade a gente não conhece direito como as duas são. A gente fica mais compadecido porque são duas personagens que, a partir do momento zero, já estão sofrendo preconceito. Inclusive, não apenas preconceito, elas estão sofrendo dúvidas internas por conta desse preconceito que elas sabem que elas vão viver no mundo. E aí tem as três personagens que eu não gosto. Vamos começar por quem eu não gosto mesmo, assim, se fosse de verdade, eu visse na rua, eu atravessava por outro lado. A menina que quer pegar geral. Que garota insuportável. Ela não é só insuportável como namorada, mas ela é insuportável como amiga também. Como assim como amiga? Ela é a pessoa que sabe que a Nabi não vai ser feliz nesse relacionamento. Ela é a pessoa que sabe que a Nabi tá entrando em algo que a Nabi não vai dar conta. E ela fala isso pra Nabi, ela alerta a amiga dela de onde a amiga dela tá entrando. Sim, ela fala várias vezes pra Nabi sobre esse relacionamento que ela tá querendo ter com o Jeon. Só que ao mesmo tempo, todas as vezes que tem um comentário, uma gracinha, uma brincadeirinha pra deixar a Nabi desconfortável com essa história do Jeon, ela tá envolvida. Ela tá sempre brincando, ela tá sempre provocando, ela tá sempre dando uma risadinha. Ela se entretém com aquilo. Se ela realmente fosse uma boa amiga, por mais que ela não vá se meter literalmente entre os dois, por mais que ela só possa alertar, ela não ia ficar de kkk quando ela vê a amiga dela sem graça. Como namorada, ela é péssima, porque ela não quer namorar com o cara, ela só quer ficar com o cara tá falando com todas as letras que ele não quer isso, ele termina com ela, e aí ela começa com a ciumeira, ela começa a levar outros caras pra frente desse cara, pra fazer ciúminho, pra mostrar que ela é super autossuficiente, e aí toda vez que ela vê o cara ou ignorando-a, ou tentando seguir a vida dele, ou saindo com uma outra menina, ela faz tromba, ela faz bico, ela fica com inveja, ela fica com ciúmes. Chato, ela é desnecessária, essa menina é muito desnecessária. E aí a gente tem os dois protagonistas, que na verdade... não, a gente tem uma protagonista só, que é Nabi. Por que eu acho que Nabi é a única protagonista desta história? Porque a gente male sabe qualquer coisa sobre Jeon. Jeon não conversa com Nabi, Jeon não conversa com a gente. Então a gente não tem como saber exatamente o que está se passando na cabeça do Jeon. O que a gente tem como saber exatamente é o que se passa na cabeça da Nabi, porque é ela que conversa com a gente, porque a narradora da história é Nabi. Tudo que a gente vê é pelos olhos da Nabi. Muita gente entendeu o Jeon como um cara abusivo, como um cara que tem um relacionamento tóxico com a Nabi. Sinto informar, gente, mas assim, na minha concepção, ele não é um cara abusivo. Ele não é um cara tóxico. Ele nem tinha um relacionamento com ela. O cara tá, desde o primeiro minuto desse dorama, falando que ele não quer nada sério com ninguém. Ele está, desde o primeiro minuto, beijando outra mina na frente dela e depois indo beijar ela e ela aceitando. Falando com outra mina no telefone do lado dela e ela aceitando. Todas as vezes que eles ficam juntos, ele fala: a gente não pode ficar junto de vez em quando? A gente não pode sair de vez em quando? Por que a gente tem que ficar atrelado? A gente pode fazer tudo de vez em quando. O cara é bastante claro no que ele está falando. Mas então você está passando o pano para ele. Eu não estou passando pano para Jeon. Eu acho que a gente tem que dar pro Jeon o que é do Jeon. E qual é o grande problema do Jeon? Ele não se toca de que ele está falando tudo claramente e a menina não está a fim de entender tudo claramente. A menina está caindo num relacionamento, ela está se apaixonando por ele, ele não quer nada sério. Vaza, Jeon, vaza, puxa teu carro. Pra quê que você vai ficar junto de uma pessoa que você tá vendo que tá caindo num relacionamento que você não quer ter? É pra arrumar sarna pra se coçar. Aí eu acho que começa, não é nem o abuso, não é nem ser tóxico. Aí eu acho que começa a indiferença. Aí eu acho que começa você tá vendo como a pessoa vai se lascar e você fala: dane-se. Pra mim o problema com o Jeon não é enquanto ele
falou para ela que não queria nada, mas tratou ela bem. Porque, gente, assim, se você vai sair com alguém você vai sair com alguém que te trata bem. Mesmo assim, você vai sair com alguém com quem você pode comer uma comida, né? Com quem você pode dar uma risada, com quem você pode se divertir um pouco. Mesmo que você não queira nada, a não ser uma relação sexual. Você vai fazer isso com alguém que pelo menos conta uma boa piada. Ninguém vai fazer isso com alguém que odeia. Então não, ele não estava agindo como se ele fosse namorado dela lá no começo da história. Ele estava agindo como uma pessoa que queria apenas o corpício e estava dando apenas o corpício. Ele estava falando com todas as letras que ele não queria compromisso. Mas a partir do momento que você está falando com uma pessoa, não quero compromisso, não quero compromisso, não quero compromisso, e a pessoa está insistindo em ter um compromisso, cara, vaza. Vaza, de verdade, assim, não arruma sarna pra você e nem pra pessoa se coçar. Vaza dali. Se você tá vendo que quem tá com a sanidade mental em dia é só você, a outra pessoa não tá, vaza. Esse pra mim é o problema do Jeon. E o problema da Nabi é porque ela é dependente emocional dos outros. E ela não é dependente emocional dos outros só por conta do relacionamento abusivo em que ela estava. Ela é dependente emocional dos outros desde sempre. Ela diz isso pra gente. Ela diz que ela tem amigos desde a época do colégio de quem ela era dependente. E que ela continua dependente das pessoas. Que ela foi dependente do namorado abusivo. E que agora ela é dependente do Jeon. Por conta do roteiro ser superficial, como eu disse, a única base, a única coisa que a gente tem que explica o passado dela é esse relacionamento abusivo. Então sim, a gente não vai em momento nenhum achar que esse ex-namorado dela tava certo e ela que é uma dependente, nananã. É claro que essa menina foi abusada. É claro que essa menina está fragilizada. É claro que essa menina não está com a sanidade mental em dia. E é claro que essa menina vai se meter num relacionamento ruim logo em seguida se ela não teve ali nenhum tempo de luto, né? Se ela não conseguiu nem sair do relacionamento tóxico e aprender a ficar sozinha com ela mesma, aprender a gostar de ficar com ela mesma. É justificável o jeito que ela fica pelo Jeon, mas não é justificável pelas atitudes dele. É justificável pelo que aconteceu com ela. Só que isso é a única coisa que a gente tem, sabe? Esse relacionamento abusivo que ela sofreu é a única coisa que a gente tem. É pouco, é superficial. Então, em vários momentos, eu tinha que ficar me forçando lembrar que essa menina sofreu na mão de outro cara e ela podia estar apenas reproduzindo um comportamento zoado por conta do que ela sofreu. Sabe gente que é traída e aí muda de namorado e fica desconfiando do namorado novo o tempo todo, sendo que o namorado novo nunca deu motivo? É a mesma coisa. Essa menina foi abusada. Essa menina, ela foi pisada emocionalmente. E aí nesse novo relacionamento dela, que nem é de namorado, nem nada, ela fica querendo o tempo todo descobrir o que ele quer dizer, descobrir o que ele tá sentindo, o que será que ele quer, ao invés de simplesmente ouvir o que o cara quer. Se o cara tá falando pra você que ele não quer compromisso, ele não quer compromisso. Se ele está falando que gosta de você, ele gosta de você. Se você descobrir que ele tava mentindo, mete o pé na bunda dele. Mas a Nabi não consegue. Tudo que você fala pra Nabi, a Nabi, ao invés de te escutar, ela fica pensando, o que será que ele quis dizer? Gosto de você, o que será que ele quis dizer? Não quero nada sério, o que será que ele quis dizer? Ela é uma personagem bastante complicada e ela é uma personagem que, assim, precisa dar segurada, aprender a ficar sozinha, aprender a gostar de ficar sozinha, aprender a ter um pouco de amor próprio pra, no próximo relacionamento, ela se dar bem. Mas aí a gente entra no último problema desse dorama, que é o objetivo do roteiro. O objetivo desse roteiro, e a gente descobre isso nos 3 segundos finais, não, mentira, vai, nos 5 minutos finais, porque se eu não for literal, vai ter gente que vai falar que não foi bem assim. Nos 5 minutos finais, na hora que ela reencontra ele dentro do museu, a gente percebe o real objetivo do roteiro. E o real objetivo do roteiro é me contar que esta é uma história de amor. Não é. Esta é uma história de um relacionamento péssimo. É um relacionamento real?
Eu vi muita gente na comunidade na época falando assim, ai, gente, mas os relacionamentos de verdade são assim. As pessoas estão muito acostumadas com relacionamentos cor-de-rosa dos doramas. Os relacionamentos de verdade são assim. Realmente existem relacionamentos de verdade que são assim. Eles são péssimos. A gente tem duas pessoas ali que estão juntas, sendo que cada uma quer uma coisa. A gente tem duas pessoas ali que só discutem. O tempo todo elas estão infelizes. O tempo todo elas estão discutindo. Ou elas estão discutindo, ou elas estão se pegando, elas estão transando. Elas nunca estão conversando sobre algo do relacionamento, algo que elas concordam. Nos 5 minutos finais, eles se reencontram dentro da galeria e eles brigam para fazer as pazes. A Nabi fala que aquele será um relacionamento péssimo, mas eles vão continuar naquele relacionamento. Que tipo de relação é essa? Que tipo de relação que você olha para uma pessoa e fala assim, olha, meu relacionamento com você vai ser horrível, mas eu vou continuar no relacionamento. Então sim, é um relacionamento que existe no mundo real, mas é um relacionamento que não deveria existir. E o roteiro, no final da história, não entra ali o He-Man e fala, amiguinhos, no episódio de hoje aprendemos o quê? Que este relacionamento é um relacionamento péssimo. Não queira isso para a sua vida. Cuidado, abre o olho, pode estar acontecendo com você. Não é isso que o fim desse dorama vende pra gente. Quando rola esse tipo de cena e o dorama vai lá e coloca uma trilha sonora romântica no fundo, quando a última cena é ela olhando para um cara do passado e titubeando, mas ela segura a mão dele, ele segura a mão dela e eles continuam pela rua e uma linda trilha sonora no fundo. O que o dorama tá me vendendo é que isso é felicidade, que eu deveria querer isso para mim. Isto não é felicidade, isto é lastimável, isto é uma pena. Isto é o relacionamento de uma menina que tá doente, que é ciumenta, que é invejosa, que não aguenta ver esse garoto falando com ninguém. Esse garoto não, ela não aguenta ninguém falando com ninguém, porque até o outro garoto com quem ela tava saindo, ela viu o garoto trocando meia dúzia de palavras com a prima dele. Ela não sabia que era a prima dele, tudo bem. Ela viu o cara trocando meia dúzia de palavras com uma outra garota e ela já ficou incomodada. Sabe essas pessoas? Sabe esse tipo de homem? Sabe esse tipo de mulher que assim, o parceiro não pode falar com ninguém que você já se sente incomodado? É isso que a Nabi é. É isso que a Nabi mostra pra gente. E a gente vê também um Jeon que, assim, decidiu que ele não quer mais o que ele queria. Ele decidiu que agora ele vai forçar a estar num relacionamento. E aí a minha pergunta é, ele vai conseguir? Porque ele tá se forçando, ele tá cedendo. Ele vai ficar de boa? E o ficar de boa dele vai ser como? Que nem aquela cena que ele fez, que ele quis queimar a menina pra um outro cara? O de boa dele vai ser pegar ela pelo pulso? Fazer ela largar um guarda-chuva de tão forte que ele tá pegando ela pelo pulso? Eu não quero só ver relacionamentos cor-de-rosa. Podia ser o mesmo relacionamento, podia ser o mesmo final, os dois juntos. Mas o dorama tem que desenhar que isso é uma droga. O dorama tem que desenhar que eles não foram felizes para sempre, que eles ficaram juntos e isso é lamentável. E é isso, na verdade, que eu reclamo tanto de doramas quando eu digo que são doramas tóxicos, sobre relacionamentos tóxicos. Não é o dorama que conta uma história de um relacionamento tóxico, é o dorama que me diz que aquele relacionamento é bonito. É um dorama que faz eu sentir que eu deveria querer aquilo pra minha vida. Eu não deveria querer aquilo pra minha vida. E eu acho muito triste em 2021 eu ver isso. Eu acho muito triste em 2021, com 8 milhões de pessoas no planeta Terra, as pessoas ainda quererem um relacionamento onde quem força mais, quem consegue fazer o outro ceder mais, quem muda mais o outro. Você não precisa ser igual a outra pessoa, você só precisa querer andar o caminho que aquela pessoa anda e que aquela pessoa queira andar o seu caminho, mas não porque um tá forçando o outro, mas porque, por coincidência, vocês dois querem ir pro mesmo canto. Se você quer um relacionamento aberto, se relacione com alguém que quer um relacionamento aberto. Se você quer um relacionamento monogâmico, se relacione com alguém que quer um relacionamento monogâmico. Se relacione com alguém que vê relacionamentos como você vê. Que esteja pronto a entender que para um relacionamento dar certo, a pessoa tem que estar feliz e você tem que estar feliz. A pessoa tem que se preocupar
tanto com você quanto com ela. E você também tem que se preocupar tanto com você quanto com ela. A impressão que eu tive no final é que eu tava assistindo a história da Hansor, tudo de novo, a história da menina do Cheese and the Trap, porque no final a gente vê um casal que não deveria estar junto, a gente vê um roteiro que tá me vendendo que isso é felicidade. A única mudança ali é que eu não acho que o Jeon é tão tóxico quanto o protagonista de Cheese and the Trap. Na verdade, eu acho que o Jeon é uma outra Hansor. Porque pra você chegar no ponto de ceder como ele cedeu, pra você chegar no ponto de ouvir uma pessoa dizendo nosso relacionamento vai ser uma bosta, mas a gente vai fazer, e você continua, pra mim ele também é problemático como ela. E é isso, gente. Por isso que em 2021 eu acho que deveriam ter usado esse dinheiro aí pra comer pastel. Eu acho que as pessoas iam ser muito mais felizes enchendo a pança de pastel. O daqui da feira de casa tão gostoso, gente. Tomando um caldo de cana, uma garapa, ia ser bem melhor do que gastar esse dinheiro nesse dorama. Me diga aqui embaixo o que você achou da minha opinião. E me diga aqui embaixo também o que você achou do dorama. Mesmo que você tenha amado o dorama, mesmo que você tenha odiado de todas as formas o Jeon, mesmo que você tenha odiado de todas as formas a Nabi, mesmo que você tenha amado os dois e ache isso tudo muito lindo. Não importa, coloque sua opinião aqui embaixo, porque isso vai ser interessante para as outras pessoas que ainda não assistiram o dorama, para elas verem outras opiniões também. A minha opinião não é a regra do universo, e não é porque, pelo amor de Deus, né, gente, vamos botar a cabeça para pensar, não é porque o nome da série é Não Assista Esse Dorama que eu tô impondo pro mundo que não é para assistir. É só uma opinião, eu só tô zoando, só tô falando, pô, mano, não assiste isso não, é uma porcaria. Agora, você quer assistir, você vai assistir. Se o dorama te fez bem, que bom, pelo menos você não jogou seu tempo fora. O que é bom pra mim, gente, não tem que ser bom pra você. O que é bom pra você não tem que ser bom pra mim. A gente pode continuar num diálogo, a gente pode continuar doramando junto e vez ou outra não sentir a mesma coisa por um dorama. E tá tudo bem. E é sobre isso, gratiluz. Não se esquece de deixar a sua curtida nesse vídeo, por favor. Deixa a curtida nesse vídeo, que vai me ajudar a levar o canal como um todo para outras pessoas. E se inscreva aqui no Coreanismo. Não se esqueça também de me seguir nas outras redes sociais, Instagram e Twitch, porque eu também crio conteúdo de doramas e de cinema coreano por lá. E agora, aqui do lado vai aparecer para você uma playlist do Não Assista Esse Dorama. Você vai ver que é uma playlist curta, que eu sou uma pessoa muito mais positiva do que negativa. Se você chegou agora aqui no canal, vai lá ver, gente. O canal tem 5 anos, não tem nem 10 vídeos nessa playlist, eu acho. Clica lá, vê qual dessas resenhas que você ainda não assistiu e eu te vejo nos próximos vídeos. Nadia na Poia!